Olá, amigos do Negócio no Esporte. Eu, Rodrigo Fortuna, estou aqui de volta com vocês às segundas-feiras, fazendo o nosso programa falando sobre o que há de novo na gestão e no marketing esportivo. Sempre comigo aqui apresentando o programa elegantíssimo, o homem dos ternos caríssimos, cada dia é melhor. Presidente da Sociedade de Gestão em Marketing Esportivo, Sociedade Brasileira de Gestão em Marketing Esportivo, Herbert Mello, prazer estar com você aqui de novo. Rodrigo, o prazer é todo meu, estava sentindo sua falta, né? O senhor que estava em Miami Beach. Estamos aí, agradecer mais uma vez, como a gente faz em todos os programas, agradecer o pessoal que contribui com compartilhamento nas redes sociais, que curte lá a nossa página. Deixar eu aproveitar aqui, Rodrigo, já dar um abraço aqui no Marco Ferraz, né, lá do Uniítalo, diretor de marketing, e o Daniel Clodoaldo, André Vaccaro, Viscardi Andrade, nosso amigo, e toda a equipe do Grupo SBF aí, que tem uma galera assistindo a gente hoje. Muito legal. E hoje a gente traz um assunto que é bacana, um pouquinho até mais descontraído do que normalmente a gente faz, é falar sobre a gestão do esporte e o impacto que essa gestão tem e está tendo nos campeonatos brasileiros ao longo do tempo, né? A gente tem visto aí uma série de times despontando, melhores do que outros, né? E para isso a gente está trazendo aqui hoje o nosso convidado, ele é jornalista, é apresentador do programa Esporte na Rede, na UP TV, é também apresentador da TV Câmara. Queria dar aqui nossa boa-vinda, agradecendo você está aqui conosco hoje, ter aceitado o nosso convite. Leandro Martins, seja muito bem-vindo. Imagina, boa noite aos amigos internautas. Essa mídia que mais cresce hoje no mundo, que é a Web TV, né? Mas boa noite, Rodrigo, boa noite, Herbert. Eu que agradeço o convite. Diferentemente das pompas de vocês, vim de camiseta polo, calça jeans e tênis, mas está valendo com a camisa do Esporte na Rede, que é o que eu defendo de coração, né? Então estamos aí para a gente bater um papo. Mas não tem pompa não, viu, Leandro? Aqui é o seguinte, cada um vem do jeito que quer, né? É que hoje inverteu. Normalmente eu estou mais social, o Herbert está mais esporte. Você que vem de Armani, né? Hoje vem de Colombo, né? O Herbert vem de Armani, de Dior, ele usa umas bolsas da Prada também, umas coisas. Armani agora vai patrocinar o nosso programa, então, George Armani, então, a gente está fazendo aqui a propaganda, né? A caixa tem que aumentar. Tem que aumentar, né? Ainda não vende Armani lá na Centauro, não, né? Não, na Centauro não. Tem Armani esportivo. Mas em breve, não dá, não tem esporte, então né? Quem sabe um terno esporte. Então tá bom. Bom, Leandro, a gente vai bater um papo descontraído, e é muito legal ter você aqui, que faz um programa também falando sobre esporte, nessa que é a mais democrática, o mais democrático canal hoje e que mais cresce no mundo, que é a Web TV, aqui no Brasil também muitos trabalhos bem bacanas. E a ideia aqui é ver o que realmente o Campeonato Brasileiro sofre de impacto na gestão, né? A gente vê vários times que despontam, né? Vários times que ficam lá na rabeira da tabela eternamente, uns que caem e sobem, caem e sobem. A gente está vendo aí o Vasco hoje sofrendo com mais uma possibilidade de queda, infelizmente, né? Embora eu seja flamenguista, mas é sempre bom ter os grandes do Rio trabalhando pelo esporte no Brasil, né? E aí eu queria que você dissesse o seguinte, né? Você que aí é o homem do futebol, está ali no meio, a gente está vendo o Cruzeiro, campeão, com 5 rodadas de antecedência, né? Que ele conseguiu conquistar um título, um campeonato disputado. O que a gente pode acreditar esse sucesso? Você acha que a gestão tem a ver com isso? Você tem acompanhado essa gestão? Você que acompanha todos os times aí diariamente, o que você pode falar que o Cruzeiro tem que os outros não têm para fazer isso? Mas não tenha dúvida, esse negócio de gestão no futebol é complicado, porque há muito amadorismo, né? Na semana passada, no Esporte na Rede, a gente convidou o próprio Herbert para estar lá e falar um pouco do assunto, e o Herbert confirmou, né, o que a gente já pesquisa, já conhece, que a gestão é muito amadora, né? Exatamente. Há muita dificuldade dos dirigentes em serem profissionais, tanto é que muitos são torcedores, muitos não são remunerados, né? E agem mais de acordo com a paixão. A gestão no esporte estendendo para além do Cruzeiro, né? Com certeza o Cruzeiro está bem porque tem uma boa gestão, não tenha dúvida, apesar de algumas famílias se perpetuarem no poder de certos clubes, como os Perrella no Cruzeiro, como o Calil no Atlético Mineiro, enfim, como era Mustafa do Palmeiras, hoje não é mais, mas como o André Sanches tem feito Márcio no Corinthians, fez no apesar de ele não ser presidente, ele estende continua seus mandando lá no Corinthians. Exato, então Alibe, assim, mas a gestão é importante para você ver, por exemplo, a dificuldade que tem os clubes do Rio de Janeiro em contratar bons jogadores e honrar os compromissos salariais.
E aí quando você não honra, você ouve a história do Vampeta que diz que eles fingem que pagam e eu finjo que jogo. Então você tem as situações de times com muita dificuldade hoje. Apesar do Fluminense ter o apoio da Unimed, não sei se o casamento está sendo desfeito ou não, dizem que sim, mas apesar do Fluminense ter mais estrutura, né, em termos de pagamento hoje, porque em termos de gestão estrutural não tem nenhuma, porque não tem um CT decente para treinar, por exemplo, não tem um hotel para os jogadores ficarem, não tem ambulatório. Então você vê o Fluminense lutando contra o rebaixamento. Tem hoje. rato no campo, que o Muricy reclamou que tinha rato. Você vê o Fluminense hoje lutando contra o rebaixamento e conseguindo fazer um gol no São Paulo a duras penas ontem. Você vê o Vasco da Gama numa situação muito crítica e dificilmente escapa, se não houver interferência da arbitragem nas últimas partidas, dificilmente o Vasco da Gama vai permanecer na Série A. O Flamengo flertou com o rebaixamento, conseguiu se recuperar e hoje está disputando um título da Copa do Brasil, não graças à gestão, mas graças aos jogadores e ao futebol, né? Porque se dependesse da gestão não estaria do jeito que está. Tanto é que o técnico Mano Menezes passou pouquíssimo tempo lá e saiu e disse, espera aí, isso aqui tá uma bagunça, não é bem assim, não dá certo. E você vê o Botafogo hoje, que colocou a casa em ordem, não tem jogadores de altos salários, milionários, a não ser o Sidorf, que é um pouco mais experiente. Assim você consegue pelo menos honrar os seus compromissos, né? Deixar o salário em dia. E aí o Botafogo pelo menos conseguiu brigar lá em cima, tá brigando por Libertadores hoje. Então tem tudo a ver, o sucesso do Cruzeiro faz parte disso. E até curioso, né? Porque a gente vê, por exemplo, na tabela do ano passado, da classificação, o Fluminense, que hoje está flertando lá com o rebaixamento, disputando as duas etapas, para ser rebaixado. Ele não vai ser, mas ele está querendo ser. Está pedindo para ser rebaixado. Mas o Fluminense foi campeão ano passado, né? Aí a gente tira aqui de uns bons exemplos de time que estão indo bem esse ano e que eu acho que fazem uma boa gestão. O Atlético Mineiro, mesmo sendo ainda um clube meio... da época, em termos de... Você falou da família, né? Aquela coisa, ainda tem muito da família lá operando. É um time que vem com uma gestão mais profissional, né? Mesmo que meio ditatorial, né? Você tem o Grêmio, que o Grêmio está sempre flertando ali nas partes de cima, também sempre buscando... Hoje está em segundo, né? Hoje está em segundo, o ano passado terminou em terceiro, né? O Vasco, você vê, curiosamente, o Vasco e o Fluminense, que estavam no topo da tabela, primeiro e quinto lugar, estão lá embaixo, né? Que mostra... Eu acho que daí dá para ver bem quem faz a gestão, porque eu acho que a gestão ela leva resultados... palpáveis e autossustentáveis ao longo do tempo, né? A falta de gestão leva a esse sobe e desce, porque você contrata um monte de gente boa, aí não tem como pagar e vai para baixo. Você acha que... Quem que você vê assim hoje no Brasil? Você fala aqui, qual time hoje você vê que é mais bem gerido? Não, só completando seu paralelo, e eu acho que foi muito bem traçado, mas é isso, a melhor gestão não significa ter o elenco mais caro, né? Mas sim honrar seus compromissos, ter uma gestão estrutural, como eu falei. O Cruzeiro tem um dos melhores CTs do país, que é a Toca da Raposa. Então você tem que dar estrutura também para o seu material humano. Exato. Quando o campeonato começou, esse campeonato brasileiro, eu vi em toda a imprensa pouquíssimos cronistas, se é que algum colocou o Cruzeiro como candidato ao título. Não aparecia como candidato ao título. Os candidatos eram o Internacional, porque tem um grande elenco. O Atlético não era candidato a título, era porque... Um dos favoritos, porque tinha estava jogando futebol redondo. Fez uma boa Libertadores. Mas o Internacional era fato porque tinha um grande elenco, o Grêmio era fato porque tinha um grande elenco, e o Corinthians porque está vindo do ano passado de uma conquista de Taça Libertadores da América e Campeonato Mundial. Então esses três, assim, você colocava como postulantes ao título, né? Mas a gestão... como eu disse, não é só você contratar o mais caro, é você acertar na contratação e principalmente honrar os seus compromissos e dar estrutura para o cara treinar. O Atlético Mineiro foi muito feliz quando conseguiu contratar jogadores caros, mas também com a estrutura, com o novo estádio de Independência que ele arrendou, conseguiu fazer dali um caldeirão, né? Então com jogadores caros ele conseguiu montar um grande elenco. Agora nem sempre o elenco de jogadores caros dá certo, como o Internacional, que tem Escoco, tem D'Alessandro, tem o Alex que voltou para lá, o camisa 10... Tem jogadores de alto nível e o Internacional sempre patina e não sai do lugar. O Grêmio tem o Kleber, tem o Barcos, tem o Zé Roberto, tem um monte de jogadores que ganham muito. E o Grêmio patina e não sai do lugar, não disputa título. O Grêmio não pode almejar nada menos que título. Como é que pode vir o Renato Gaúcho e falar, não, mas olha ali para os outros elencos que eles não estão tão bem. Isso é um absurdo. Com o elenco que o Grêmio tem sempre que almejar título, nada menos do que isso. E o Cruzeiro foi lá,
como bom mineirinho, comeu pelas beiradas, comeu aí. quieto e faturou o campeonato 5 rodadas antes de acabar. Até vou jogar aqui um teaser para o nosso próximo bloco. A gente já comeu a pauta, né? Eu e o Herbert, a gente acaba com a pauta na primeira sessão. Eu sei bem o que é isso. A gente sempre acaba. Mas uma coisa interessante para a gente pensar aí, para voltar para o segundo bloco, enquanto a gente vai para os nossos intervalos, o Atlético Paranaense, será que o time que vai para a segunda divisão se estrutura melhor para vir no próximo ano? A gente volta já com mais um pouquinho de negócio no esporte com vocês. Segunda. Estamos de volta aqui com o Negócio no Esporte. Hoje intervalo rapidinho para vocês, falando sobre um tema que é muito legal, que é o impacto da gestão do futebol no Campeonato Brasileiro desse ano. Aí a gente estava falando, né, Leandro, sobre os times, né? Você deu aí a sua opinião sobre Minas, os times de Minas, os times do Rio, os times do Sul também, e a gente fica falando. E aí, né, Herbert, a gente estava comentando, a gente jogou aí a questão da segunda divisão. O que você acha, Herbert, esse negócio da segunda divisão aí? Porque o Corinthians foi para lá e... Né? O que acontece, Rodrigo, geralmente na segunda divisão, é que eles mantêm o mesmo elenco para jogar o campeonato da elite principal. Então eles trabalham todo o elenco, tem que ter uma motivação, né? Porque a torcida cobra isso daí, cobra a dedicação dos atletas, e eles acabam não trocando o time, geralmente acontece isso, e faz com o time completo. O Cruzeiro, por exemplo, hoje, ele tem um grande elenco, né? Tem alguns pontos aqui que eu elenquei sobre o elenco do Cruzeiro. Agora, se o Cruzeiro tem grande possibilidade de ser o campeão da Libertadores do ano que vem, e eu arrisco em dizer que vai ser o campeão mundial também, né? Agora, se mexer no elenco, aí começa a vender jogador, aí começa a trocar técnico... mundial no próximo ano, 2014, no próximo ano. Quem vai é o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, Acho exatamente. que vai levar um... Quando eu falei da Libertadores de 2014, né? E o Mundial de 2014. Uhum. Né? Exato? É isso mesmo. Então, é exatamente isso. Não existe essa mudança do elenco, né? Geralmente. A gente pega, né, Leandro? A gente pega aí, por exemplo, alguns times, né? O Corinthians foi para a segunda divisão, se reestruturou, teve que mudar. Porque a segunda divisão para um time de elite é o fim do poço, né? O fundo do poço, né? Aí você pega o Corinthians, eu vou pegar alguns exemplos para a gente debater. O Corinthians, o Palmeiras desceu de novo, mas me parece que vem bem estruturado. O Vasco está descendo de novo, quer dizer... Será que esses times não aprenderam a lição, né? Como o Corinthians, por exemplo, aprendeu? O que você acha disso, Leandro? Então, aí entra o assunto de vocês, né? A gestão. Você me perguntou quem do país eu acho hoje que tem as melhores gestões. O Corinthians, com certeza, está entre eles. Até foi um assunto que eu explorei com o Herbert lá no Esporte na Rede sobre o caso de sucesso depois da vinda do Ronaldo para o Corinthians, né? Quando conseguiu fazer do Corinthians um clube que passou a pensar em marketing também, né? Que é uma coisa hoje muito pouco profissional nos clubes do Brasil, mas o Corinthians passou a pensar na parte do marketing, conseguir trazer novas receitas. É claro que tem o privilégio da televisão, isso a gente não vai discutir, porque recebe muito mais também da televisão do que os outros clubes. A audiência de um jogo do Corinthians é 2 vezes maior que eu acho que a cota, né? A cota, na verdade, não deveria ser assim como hoje é, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, não é necessariamente o rateio pela quantidade até pela audiência, muito tem a ver até com a participação do clube nas ligas, né? O esquema de liga é muito melhor para esse tipo de rateio, né? Você termina sendo mais justo, porque senão o pequeno nunca consegue crescer, né? Fica difícil. Na verdade, eu acho que, falando em gestão, é uma estratégia da TV Globo de você dar mais dinheiro a 2 clubes, que são os 2 clubes de maior torcida do país, que são Flamengo e Corinthians. E com isso, a intenção, eu acredito, daqui a uns 10 anos, é fazer com que esses 2 clubes fiquem muito fortes e os outros se enfraqueçam, para quando você for negociar contrato, você negocie só com 2 e não com 20. Né? Então isso é uma estratégia de negócio e gestão que eu acho uma palhaçada, uma sacanagem do ponto de vista esportivo. Repudio muito a emissora aberta, principalmente a Globo, por fazer isso, por ter monopólio, enfim. Mas a gente sabe que é uma pilantragem, é uma sacanagem, Globo, CBF, enfim. Mas você perguntou da segunda divisão, né? Então, não é porque o clube cai para a segunda divisão que vai voltar melhor estruturado no ano seguinte, né? A prova é o Palmeiras, que caiu em 2002, jogou o campeonato em 2003 e caiu de novo agora. Então, quer dizer, no espaço de 10 anos, um clube do tamanho do Palmeiras jamais poderia cair 2 vezes. O Vasco está indo pelo mesmo caminho.
e com muito menos tempo, né? Caiu em 2007, pode cair de novo em 2013. Então isso é um absurdo para times do tamanho do Palmeiras e do tamanho do Vasco. O Corinthians soube aproveitar a queda para a segunda divisão, contratou um técnico que tinha acabado de ser campeão da Copa do Brasil, que era o Mano Menezes, que topou vir dirigir o Corinthians, porque sabe da importância que o Corinthians tem para o futebol brasileiro, com a sua torcida. Treinou bem o clube, é verdade. O clube se reforçou um pouco para o ano seguinte, manteve a base. Teve ainda problemas, conseguiu um campeonato brasileiro, mas teve problemas na eliminação da Libertadores em 2011 para o Tolima, quando todo mundo já estava falando, pô, não dá mais para jogar Libertadores mesmo. E aí sim a gestão foi importante. Os dirigentes acreditaram que manter o técnico seria a melhor coisa naquele momento. E aí o Tite conseguiu desenvolver um belo trabalho e aí conseguiu levantar a Libertadores, que o Corinthians nunca tinha vencido, e o Campeonato Mundial. Agora ele tocou num assunto que até hoje eu estou me perguntando por que estão mandando o Tite embora, né? Porque o cara foi campeão mundial com o clube. São umas coisas que não fazem muito sentido na gestão de vez em quando, você mandar embora. Porque hoje o Tite tem o pulso. O time não é tão bom quanto era o outro, não era tão competitivo quanto era o outro. Mas isso é um grande cultural treinador, da né? gestão brasileira, né? Porque a culpa é sempre do técnico. Então você tem que arrumar um bode expiatório. E quem quer a bola da vez é o técnico, é o Tite, manda o Tite embora, a culpa é dele. Mas isso aí a gente já sabe que isso acontece há anos do Brasil, tem que arrumar alguém, tem que arrumar um culpado, e aí estão mandando o Tite embora, e a gente não sabe como é que vai ser o Corinthians no ano que vem, porque o Tite, querendo ou não, apesar dos resultados desse Campeonato Brasileiro, ele tem um time na mão. Né? Os atletas jogam para ele. Né? Você vê o relacionamento, até o pessoal que a gente conhece internamente no Corinthians, eles mesmos falam que assim, o Tite hoje dentro do Corinthians, ele é um líder. Então os atletas, eles dão sangue ali para a torcida, enfim, mas sabe que tem um líder por trás, né? Então trabalham para aquele líder. Então não sei como é que vai ser o Corinthians agora aí em 2014, né? É uma interrogação. É uma situação estranha, porque assim, o Corinthians não está tão mal a ponto de você mandar um técnico embora. O time não é tão ruim aí, você que acompanha mais eu acho assim, há trabalhos e trabalhos, né? Você sente quando um ciclo chega ao fim, às vezes. Né? Tem empresas que você trabalha por 5 anos e você acha que depois não dá mais. É verdade. Tanto da pessoa que te contrata, como você acha que não dá mais, acha que o ciclo se quebra. Na verdade, o erro de gestão, aí vamos falar de gestão como a gente é o mote do programa, foi a diretoria ter renovado o contrato do Emerson. O Emerson é um dos líderes do elenco, você sabe muito bem disso, e ele teve algum atrito com o Tite e parece que ele não estava muito afim de que o Tite ficasse. Né? Foi pelo menos o que eu andei apurando por aí. E o Emerson não queria renovar com o Corinthians. Na verdade, ele estava já chateado em São Paulo. Ele queria trocar de carro. Ele queria voltar para o Rio de Janeiro. Ele queria ir para a praia e tal. Mas aí parece que para a diretoria do Corinthians não deixar ele para o Flamengo, renovou o contrato. Né? Porque vai sair daqui também, vai para o Flamengo, não vou reforçar o rival. Então ele acabou renovando, porque estava aqui, deve ter recebido uma bala também para ter renovado. Mas a verdadeira vontade dele não era ter renovado com o Corinthians. E ele acabou renovando. Ele é um dos líderes do elenco, eu acho que muito por causa dele o Tite não vai ficar. Mas assim, o Corinthians está perdendo, no meu ponto de vista, uma grande oportunidade de se mostrar como o grande clube diferente que existe no Brasil. Verdade. Está perdendo essa oportunidade. Quando se esperava isso dele. Se mostrou diferente quando fez o belo trabalho de marketing que até então ninguém tinha feito. E aí falou, mudou de patamar. Não é mais aquele clube lá dos esfarrapados, apesar de, claro, ter uma torcida enorme por todos os segmentos do país, mas não é mais aquele clube amador, entendeu? Deixou de ser. E perdeu agora a grande oportunidade de mostrar que é um clube diferente, que podia ser um clube com uma mentalidade europeia no Brasil, na América Latina, de ter mantido o treinador e ter renovado o elenco. Até porque duvido que metade desse elenco vai permanecer para o ano que vem. Porque tem muitos jogadores que o contrato já estão acabando, tem gente com mais de 30 anos que não vai mais jogar bola. Então vai haver a troca. E seria legal ter visto pelo menos a troca de elenco ainda sob comando do Tite. Apesar de, nesse campeonato, ele realmente não ter conseguido extrair dos jogadores o melhor e ter feito substituições pouco ousadas. É verdade, aí virou empatite. Mas eu ainda arriscaria mantê-lo para ver um clube diferente no futebol brasileiro, com uma mentalidade diferente. E aí ele pegou na questão, Herbert, né, que essa questão do jogador querer e não querer jogar, né? Os jogadores do Fluminense não queriam jogar, né? Aí você manda o técnico embora, porque os jogadores não queriam mais. Aí eles começam a jogar. Não era caso de mandar todo mundo embora? Mas aí, Rodrigo, eu vou te... É uma brincadeira isso, eles brincam com a torcida, Mas é uma questão de liderança, e eu vou te explicar por quê. Quando a gente faz um comparativo com empresas, a gente sabe que é assim. Quando tem um líder, né, que não é um líder, que por algum motivo não motiva essa equipe, que por algum motivo
deixa de ser líder em algum momento, a equipe, né, foi o que eu até comentei com você, eles se juntam ali e começam a não dar resultado, fazem uma panelinha para tirar o técnico, no caso, ou o gerente, ou o diretor, enfim. Isso é uma realidade, não adianta a gente querer mudar e tapar o sol com a peneira. Antiprofissional, né? Totalmente, totalmente. Não precisa ser amigo do cara, mas... Totalmente antiprofissional, mas o que a gente está falando aqui é que existe isso. E tem situações no futebol que a gente sabe que acontece. O Fluminense não é o primeiro, a gente sabe que teve o Corinthians na época do técnico argentino, que tinha o Roger como líder, começaram a fazer, né, firulinha dentro de campo, ficou muito nítido que eles queriam tirar o técnico. Para o clube, às vezes é mais fácil tirar o técnico, né, do que tirar 11 jogadores e pagar a rescisão de 11 atletas. Mas a gente sabe aí que no caso do Fluminense, estava com cara aí de rebelião interna, de motim, porque, como você mesmo disse, depois que o Vanderlei saiu, o time deu um avanço aí e começou a jogar. O time não é grandes coisas, mas é praticamente o mesmo time que foi campeão ano passado, né? Aí não vamos nem colocar aí mais. Aí você pega o perfil, né, do Abel e o perfil do Vanderlei. É verdade. É um choque, cara, de liderança muito grande. São perfis totalmente diferentes. Quem acompanha, e você que ficou no Flamengo um tempo, eu também, existe muita diferença do Abel para o Vanderlei. Então, foi um choque quando teve essa mudança aí. Pô, você está acostumado com o técnico, né? E de repente vem o outro totalmente diferente. É que, na verdade, futebol é uma coisa muito sui generis, né? Com certeza. É muito peculiar. O que você falou tem total razão. É uma coisa totalmente antiprofissional e em empresas não funciona assim, porque em empresa você lá tem o chefe, você gostando ou não gostando do chefe, você tem que trabalhar para manter o seu emprego e ter o seu salário no final do mês. Então, assim, você tem que engolir o seu chefe, se for o caso. E dar o seu melhor para a empresa. Porque se você fizer corpo mole, quem vai ser mandado embora é você, né? Que estaria na posição do jogador naquele momento. Futebol não é assim, porque o jogador, se ele estiver jogando bem ou mal, primeiro, a torcida pouco vai pegar no pé. Se você é um artilheiro, pouco vai pegar no pé. Alguns nem percebem que o cara está fazendo corpo mole, para falar a verdade. Porque você pode tentar um passe e errar. E aí? Né? Você pode errar de propósito, mas ninguém vai saber que você errou de propósito. Você pode errar o passe de propósito. E futebol, e o jogador de futebol, ele não está muito preocupado se ele vai ser mandado embora ou não. Porque o cara ganha 400 mil por mês, 300 mil por mês. Se for mandado embora, se ele trabalhou um ano, ele tem uma reserva para ele ficar sossegado. Então ele não é um empregado que tem o chefe que acabou de chegar, o cara que ganha 2.000, 1.500 por mês, que precisa segurar o emprego, gostando ou não do chefe, tendo que engolir ou não o chefe, ele tem que segurar o emprego dele. Então o futebol tem essa diferença assim monstruosa, é muito mas chega a ser um absurdo a brincadeira com a paixão dos torcedores, né? Claro, eu não sou tricolor, apesar de ter sido atleta do Fluminense um tempo, eu não consigo entender. Isso já aconteceu com outros times, estou falando do Fluminense que ficou nítido agora, mas já aconteceu no próprio Flamengo, já aconteceu no Corinthians, já aconteceu em vários times. Você vê que o time não está jogando de propósito, né? É uma coisa muito feia, né? Porque você brinca com a paixão das pessoas que estão do outro lado, que nada tem a ver ali se o técnico é bom, se o técnico é ruim, ou se ele é bacana ou não é, né? Isso realmente é complicado, né? Então fica uma coisa, às vezes, que dá até um pouco... A palavra seria, não sei se seria, mas um pouco de nojo de ver aquilo operando no mercado, né? Você se sente parte de um jogo que não é o jogo que você queria ver, que era o futebol correto, os bons preceitos de educação, de ética, né? Acho que de vez em quando falta. Mas acho que nenhum jogador ali, eu acho que teve aula de ética também, mas né? Então, é por isso que eu sempre digo lá no Esporte na Rede da UpTV, aliás, tem amanhã, aproveitando o seu público, fique né? à vontade. Que assiste aqui a TV ABCD também é a Web TV, estamos lá na UpTV, com irmãs aqui, né, da região do ABC, toda terça-feira, das 8 às 9 da noite, no site uptv.com.br, né, uptv.com.br, tem o Esporte na Rede para você. E eu sempre digo uma frase, como âncora do programa e como âncora dos meus comentários também, junto com os comentaristas lá, Herbert viu isso na terça-feira, mas eu sempre digo que enquanto o dinheiro se sobrepuser sobre o esporte, sobre a parte esportiva, sempre vai ter esse tipo de problema. E pelo visto isso sempre vai acontecer, porque o dinheiro manda, não adianta. As pessoas são gananciosas por natureza, não adianta. Com certeza. E dificilmente vai mudar isso também, né? Ainda mais no futebol, que rola muito dinheiro e muito amadorismo. E voltando aqui para a nossa pauta, tem até uma pergunta aí sobre Arenas, né, que a gente queria fazer para ele, né? E da importância, né? Porque a gente vê hoje alguns clubes melhorando sua gestão. O próprio Palmeiras está na segunda divisão, mas vai subir
aí para a primeira divisão, agora já como campeão, e o ano que vem vai ser servido de uma arena, né, Herbert? Exatamente. Ô, Leandro, tem uma pergunta. Na era das arenas, né, qual a importância que elas passam a ter na gestão dos times e do sucesso deles, quando a gente fala de gestão de arenas? Dá para atribuir alguma motivação, evolução dos times em função de terem suas casas próprias? E aí, eu faço a pergunta para ele e já dou exemplo até do Cruzeiro, para ficar fácil, né, de motivação. Você acredita que existe essa evolução do time por causa das arenas próprias? Na verdade, ter a sua casa faz diferença, né? Só completando a questão anterior para eu não me perder, que a gente falava da paixão do torcedor. Claro. Apaixonado é o torcedor. O torcedor é apaixonado. O cara que vai no estádio é apaixonado. Não acredite no cidadão que vai lá e fica beijando o distintivo do clube, tá? Porque esse não vale a pena, não. O do esporte na rede eu beijo, que é filho de coração. Mas, então, voltando às arenas. Eu acho que ter a sua própria casa é necessário, é importante. Hoje o Palmeiras, por exemplo, não teve o Parque Antártica, né, durante todo o Campeonato Brasileiro de 2012 e jogou em cada hora em um lugar e você não cria aquela identidade com a torcida e acabou caindo para a segunda divisão. Ajuda. Mas também não é o essencial, porque o Corinthians até agora, 2014, que está construindo o estádio, nunca teve um estádio próprio, apesar de sempre jogar no Pacaembu, né, sempre arrendar o Pacaembu, e todos chamam o Pacaembu de a casa do Corinthians. Não é, porque é um estádio municipal, mas nunca teve a casa própria. Atlético Mineiro e Cruzeiro também não, porque o Mineirão é um estádio municipal também, é o Magalhães Pinto, é isso, Mineirão? Isso. Então, é um estádio municipal, um estádio público, né? Então, Atlético e Cruzeiro sempre dividiam o Mineirão, e nem por isso deixaram de ser campeões ou conquistar agora dividem lá o Independência, né? Não, então, o Atlético agora fica com o Independência e o Cruzeiro está jogando só no Mineirão. Mas eu não sei até quando agora também, porque o Atlético Mineiro jogar só no Independência, eu acho uma coisa muito pequena para o Atlético Mineiro. Eu entendi que quis jogar lá a final da Libertadores, porque a torcida estava indo, já tinha criado uma mística, tinha virado Caldeirão, ok. Mas, não tem nenhum problema de você jogar no Mineirão, como foi a final, porque tinha que ser para mais gente. Ganhou, foi campeão do mesmo jeito. É impossível você dizer que o Mineirão não é a casa do Atlético Mineiro. Tava lotado com mais de 70 mil torcedores atleticanos lá. Sempre foi, de repente vai deixar de ser? Não. Mas, assim, é importante que o time tenha a sua própria casa, principalmente aqueles que sempre tiveram, como São Paulo, como Palmeiras, para a Portuguesa, quer queira, quer não, faz diferença. Para o Grêmio foi legal ter construído uma arena nova. E acho que para os jogadores, para quem atua no futebol e para quem gosta de futebol, é importante. Claro. Porque quem gosta de futebol vai frequentar, porque tem um conforto a mais, né? Você pode sentar na sua cadeira numerada, tem uma lanchonete para você comprar alguma coisa, o banheiro pode ser mais limpo, o jogador tem uma água quente no chuveiro, tem uma banheira para dar uma relaxada. Tem uma motivação a mais. Uma motivação a mais. Agora, não se pode com essas arenas fazer o que estão fazendo, que é cobrar um ingresso absurdo e aí você ficar com aquele meio dos campos vazio e atrás do gol cheio. Aí não dá, você está elitizando o futebol. Você quer trazer o torcedor da conforto, mas você também não pode cobrar R$500 por cada isso. Jogo é um não jogo, dá, né? O cara não vai pagar. Leandro, eu queria te interromper agora, daqui a pouco a gente volta um pouquinho mais desse assunto, a gente vai para o nosso segundo intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre gestão no esporte aqui com vocês no Negócio e no Esporte. Voltamos já. Olá, estamos de volta aqui com o Negócio no Esporte, nosso terceiro e último bloco, falando do impacto da gestão no esporte no Campeonato Brasileiro de 2013 e nos passados também. E hoje a gente está aqui com o nosso amigo, com apresentador também de programa, no programa esportivo, falando sobre esse impacto e debatendo aqui com o nosso amigo Herbert, que sempre está comigo aqui na TV ABCD, no nosso programa Negócio no Esporte. Vou trazer aqui uma pergunta do site, é do Antônio de Jundiaí. Ele está falando que a gente tem visto essa questão das arenas, né? E essa questão do sócio-torcedor também. E qual que é a importância, né? Hoje a gente vê o crescimento aí do Flamengo, o Internacional já estagnou, mas foi longe, quase mais de 100 mil sócios-torcedores, o Flamengo já atingindo quase 60 mil, acho que hoje já passou 60 mil, o Grêmio com 73 mil, se eu não me engano, Santos. Quer dizer, qual que é a importância? Você está falando de arena, qual que é a relação tem disso com as arenas e também com o desempenho do time?
Você acha que tá tudo lá a ver? Claro, primeiro eu quero agradecer ao Antônio pela pergunta, é isso, Antônio? Isso, de Jundiaí. Obrigado, Antônio, e dizer que toda terça eu também sou um garoto de programa, assim como vocês, né? A gente costuma dizer isso na mídia, mas claro, tem tudo a ver. Na verdade, quando eu disse aqui no bloco anterior que os clubes acabam cobrando ingresso muito caro, ou também pela gestão compartilhada dos estádios, né? Ou quem administra ali quer cobrar um ingresso muito caro, a finalidade disso é muito clara, é você obrigar o cara a ser o sócio torcedor. Porque quando o cara paga lá mensalidade, aí você tem lá desconto de 50% no ingresso, né? Tem você acaba com a sazonalidade também. De comprar, né, online, compra pelo cartãozinho. Então, esse preço caro é para forçar o torcedor do clube a ser sócio torcedor. E assim dar uma renda mensal para o clube, né? Porque ele não tem uma garantia regular, de uma renda, né, mensal. Porque se você tá mal, o estádio pode ficar vazio. E aí? Então a ideia é essa. Então, a construção das arenas, e desse modo que nós estamos vendo vazias hoje, é para forçar o cara a ser sócio torcedor. Mas eu vejo o programa com bons olhos, eu acho que é uma profissionalização também dos clubes, da parte dos dirigentes, de tentar pensar em você ter receitas maiores e dar benefícios para o sócio-torcedor, para ele comprar um produto do clube com desconto, uma camisa, um boné, um calção, enfim, um produto esportivo com desconto, e também para poder ter acesso ao ingresso um pouco mais barato, né? Acho que é por aí. Mas eu acho um pouco perigoso também, quando você disse aí que o Internacional passou de 100 mil sócios-torcedores, e aí você vai, de repente, para uma final de Copa Libertadores, uma final de Campeonato Brasileiro, nas rodadas finais, e o seu estádio comporta 50 mil pessoas, se tanto. E aí você tem que privilegiar, sim, o sócio-torcedor na hora da compra, mas você tem que separar uma parte dos ingressos para aquele que não é sócio-torcedor, porque é tão torcedor do seu clube quanto o cara que é sócio-torcedor. Mas isso não ocorre hoje, então, né? Não ocorre. Só porque ele não pode pagar por mês lá uma quantia, ele não tem a paixão pelo clube? Claro que tem. Então, assim, você já teria que abrir mão de uma parte do estádio, de 50 mil para abrir, sei lá, 5, 10 mil para quem não é sócio-torcedor, e aí você tem outros 60 mil sócio-torcedores que vão ficar reclamando porque não conseguiram entrar no estádio. Então pode gerar o efeito invertido também. O cara ficar com raiva, desfazer lá a mensalidade dele, parar de pagar e o torcedor pegar um pouco de raiva do time. Então tem esse problema. É legal ter 100 mil? Eu acho ótimo. Eu acho ótimo ter 100 mil. Mas então faça planos para que esses torcedores sejam mais fidelizados ou consigam ir a mais jogos pagando menos, não sei. Para você não ter o cara com raiva na hora do vamos ver. Eu tive a oportunidade essa semana, né? Claro, o Flamengo está em destaque em função da própria final da Copa do Brasil e do boom que teve o plano de sócio-torcedor. E aí eu entrei lá, dei uma olhada no contrato, um negócio muito bem amarrado, que você entra agora, você não pode sair durante 6 meses. Se sair, você tem uma multa que é tão grande que vale a pena você ficar. Né? Então, é contrato anual ou semestral. Outra coisa, os planos, né? Então, o cara que paga R$200 por mês, ele tem mais benefício do que o cara que paga 40, 39. Então, ele tem direito de comprar primeiro. Então, você não tem a garantia nem de que todos os sócios torcedores vão comprar. E mais, a venda para público não ocorre. O próprio Atlético Paranaense, os 17 mil ingressos destinados a eles na final lá no Paraná, lá em Atlético Paranaense, que nem o pessoal fala aí, lá em Atlético Paranaense, foi todo para sócio torcedor, não teve venda para público. Né? Então, na verdade, o público que não fosse sócio torcedor, o público comum, ele está sendo excluído dos estádios. Né? Quer dizer, nas finais. Que durante o ano todo é ele que vai lá, ele que sustenta. Então, realmente é uma coisa a ser pensada. Quando o São Paulo estava para cair, estava lá na zona do rebaixamento e precisou do torcedor, colocou o ingresso a R$2 porque precisava da torcida. Fala, agora a gente precisa de calor humano. Pô, mas não é mais legal então você ter o estádio cheio o ano inteiro? É verdade. Se você não tem calor, se calor humano vai te fazer ganhar, se a torcida vai te fazer ganhar, não é bom você ganhar todos os jogos e ser campeão brasileiro? E ele que eu ia falar agora, também, porque assim, você acaba seguindo essa linha de raciocínio, você acaba dividindo a torcida. E a torcida que vai, que grita, que agita, é o povão mesmo, é o cara que quer ingresso a R$2, a R$5. Então você acaba perdendo o calor. Se a raça rubro-negra, por exemplo, fosse toda sócio-torcedores, eles têm 60 mil membros. É quase a mesma coisa que hoje o Flamengo tem de número de sócios. Eu acho que até vão surgir planos mais baratos e tal. Mas, mais uma vez, mas aí tem uma outra questão. Nunca se teve garantia, né, Leandro, de que todo mundo vai ao jogo. O estádio sempre foi limitado. E tem uma outra questão que eu coloco para você. Todo mundo fala de finais, mas acho que o povão nunca foi em final mesmo. Porque nas finais, a corrupção no Brasil faz com que os ingressos vão todos para a mão dos cambistas e o povão nunca foi, na verdade. Eu vi em 2009 lá com o Flamengo, vi no Corinthians a mesma coisa, vi no próprio Cruzeiro em alguns jogos, ingressos para finais a R$1.000. Quer dizer, o povão não vai.
né? Acho que só isso está indo para o clube agora. Antes ia para a mão dos desonestos. Se a gente pensar de uns 15, 20 anos para cá, né? Porque na década de 70, 80, a gente via coisas muito peculiares no estádio. Primeiro a gente via o Morumbi caber 120 mil pessoas e o Maracanã 150 mil. 202 mil pessoas. Quer dizer, a pessoa espremida, mas era a pessoa do povo, claro, porque o cara ia lá mesmo para bagunçar, para ver. Não tinha conforto nenhum, mas que se dane, o cara não queria conforto, conforto fica em casa. Queria ficar lá pulando, cantando e queria ver o jogo. Então você via estádios com capacidades que hoje dobram, triplicam as capacidades atuais. 150, 200 mil pessoas. Então, essa elitização, a gente está falando de 20 anos para cá. E antes era legal, porque o cara comprava ingresso, não tinha numerada, não tinha nada, e você ficava com um palmeirense do lado de um torcedor do Corinthians, e você curtia futebol, não tinha essa violência que tem hoje. Isso também contribui para afastar o pessoal dos estádios. É complicado. Legal. O Leandro, o ano que vem a gente tem Copa do Mundo no Brasil, né? Tomara. Será que o Brasil ganha ano que vem, não? Tá forte, fica a pergunta também. Você acha que teve alguma influência, a Copa do Mundo no Brasil, o ano que vem, teve alguma influência nesse campeonato brasileiro? E o que você acha? O ano que vem, por causa da Copa do Mundo aqui no Brasil, vai ter alguma influência no campeonato brasileiro, até nos regionais? Você acha que vai ter alguma influência? Vai. Positiva ou negativa? Não, assim, para o Brasil, ter uma competição do tamanho da Copa do Mundo e das Olimpíadas que estão por chegar aqui, que são eventos esportivos, eu acho excelente. Eu acho que o torcedor do Brasil tem o direito de assistir uma Copa do Mundo, né? Não é só a Copa do Mundo não pode só acontecer na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão. O cara que mora aqui gosta tanto de futebol quanto qualquer outro. Você tem direito de ver uma Copa do Mundo. Eu acho, como evento esportivo, eu acho muito legal. Não acho legal do jeito como está sendo feito, com desvio de dinheiro na construção de estádio, com licitação que não existe para construir VLT, que é para dar o transporte para o estádio. Isso eu acho muito ruim, porque não vai deixar legado nenhum, a não ser as arenas, o legado do transporte público, que a pessoa merece, o legado de hospitais de mais qualidade que as pessoas aqui merecem, o legado de educação de qualidade pública que as pessoas merecem. Isso não vai ter, infelizmente. Na parte esportiva eu acho bastante bacana. Mas a relação com os campeonatos que você me perguntou está muito pelo calendário, né? Por conta da Copa do Mundo do ano que vem, este ano a gente teve que ter a Copa das Confederações. E a gente viu uma bagunça no calendário do futebol brasileiro por conta disso. Times que saíram para excursionar e depois voltaram e tiveram que jogar muitas partidas num espaço curto de tempo. E isso com certeza vai acontecer também no ano que vem. Por conta da existência dos estaduais, que para mim, para time grande hoje não cabe mais. Estaduais são campeonatos assim, que dão dinheiro porque tem patrocinadores fortes, principalmente aqui em São Paulo, e porque é uma rede de televisão que contrata os direitos do campeonato com exclusividade, quer ter uma grade de programação para exibir futebol o ano inteiro. Esse é o único motivo. E para derrubar técnico também, de alguns clubes, estadual, né? Mas hoje, estadual para time grande... para contratar outros, tipo João Santana e tal. Estadual para time grande é completamente anacrônico, é uma coisa que está muito ultrapassada. Hoje os times grandes eles têm que se ater a competições como o Campeonato Brasileiro da Série A, o Campeonato Brasileiro da Série B, quem disputa a Série C, Série C e Série D também, que são campeonatos de competições nacionais, Copa do Brasil, em que todos esses times estão envolvidos, de todas as séries do Campeonato Nacional, Taça Libertadores para os grandes também e Sul-Americana. Você tem que se concentrar nisso hoje. Estadual não existe mais, nem torcedor comemora nesse campeonato estadual. É verdade. Não, mas tem uns que não comemoram há muito tempo. Os do Botafogo, por exemplo. Ah, não comemorar, é injusto. Mas aí, até para descontrair, né? A gente tem, o Herbert falou da Copa do Mundo, a gente falou de um monte de assunto sério. Mas como você é o cara do futebol que está ali falando do futebol. O Botafogo mesmo. Foi campeão carioca esse ano? Eu lembrei disso. Então. Não foi legal. Mas enfim, foi o campeão brasileiro, é que eu acho que eles não vêm há algum tempo, né? Mas meu avô era botafoguense, eu vou ficar quietinho aqui, senão ele vai puxar meu pé já. Mas para descontrair, né? Qual a sua aposta aí para times na Libertadores? Você acha que vai manter isso aí? Quem que você acha que vai ficar lá no topo da tabela? O Goiás, até você está com a classificação aqui, né, Herbert? Eu não tenho de cabeça. Eu tenho aqui, em primeiro lugar, o Cruzeiro com 75, o Grêmio com 60, Goiás com 59, Atlético Paranaense com 58, Botafogo 57 e o Vitória com 54. Esses são os 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro de 2013. São os que disputam. Eu acho que o Vitória já não entra mais nos 4. Tá difícil eu ali. Eu acho que ficou um pouquinho distante agora. O Botafogo vai brigar, não tenha dúvida que vai brigar até o último minuto. Se eu não me engano, o último jogo do Botafogo é com o Criciúma, time que também está disputando contra o rebaixamento. Vamos ver aqui, que agora umas disputas muito bacanas. O Atlético Paranaense... Você falou aqui, Botafogo e Criciúma na 38,
É na Isso, última, na penúltima, Botafogo vai pegar o Coritiba, lá em Curitiba. E o Curitiba está na zona de rebaixamento. Penúltima, então ele vai pegar o São Paulo aqui. Em São Paulo. Aí é que tá. Mas não tá com a vida fácil também, não. Olha como, por conta do calendário, o Campeonato Brasileiro ficou esquisito no final, porque você joga 2 competições ao mesmo tempo. Ou 3, né? O São Paulo está jogando a Copa Sul-Americana, então colocou no último domingo o time reserva para enfrentar o Fluminense. Né? E o Fluminense estava lutando contra o rebaixamento, e você pode chamar isso de um favorecimento. O Fluminense ganhou. O Atlético Paranaense está disputando a final da Copa do Brasil. Colocou o time reserva contra o Botafogo, que está disputando contra ele mesmo uma vaga na Libertadores e tomou de 4-0. Né? Então o Botafogo, por conta muito desse resultado, ainda está com chance de ir para a Libertadores. Muito questionável o Atlético Paranaense nesse momento. Exato, era aí que ele ia chegar. Talvez a mais questionável das decisões seja do Atlético Paranaense, que poderia estar garantido na Libertadores. Era aí que eu ia chegar, exatamente. Eu acho que todo time quer disputar uma final. É muito bacana você disputar uma final de Copa do Brasil. Eu acho isso ótimo. Parabéns para a diretoria do Atlético Paranaense. E não foi porque veio da segunda divisão que se reestruturou e ficou bom, não. Foi porque no campeonato estadual usou a equipe sub-20, sub-23, deixa os atletas principais com a pré-temporada certinha, vindo das férias certinhas. Por isso que eu digo que o estadual hoje não comporta mais. E aí tá fazendo esse belo trabalho no Campeonato Brasileiro. E aí você pode trocar uma vaga certa por uma duvidosa. Verdade. Por quê? Nada garante que você vai ganhar a Copa do Brasil. Aliás, para mim não vai ganhar a Copa do Brasil, o Atlético Paranaense. Para mim o Flamengo vai levar essa. Você é flamenguista, né? Para mim, mais ou menos. Eu sou flamenguista, ele que é mais ou menos. Para mim o Flamengo vai levar a Copa do Brasil. Quando um time grande, não que não possa ganhar, claro que o Atlético Paranaense tem toda a condição disso. O Santo André foi campeão da Copa do Brasil em cima do seu mesmo Flamengo. O Paulista foi campeão em cima do Fluminense. Você pode tinha que lembrar essas coisas. Leandro vem aqui, a gente convida ele em toda educação, ele vem me lembrar de Santo André. Sandro Gaúcho. Eu lembro do meu amigo Roberto da Folha. Até hoje. Não faz isso não. Então, mas claro que pode. Mas assim, quando um time grande chega na final contra um time médio ou pequeno, a probabilidade da camisa fazer a diferença, da torcida fazer a diferença é muito maior. A gente viu isso quando o Vasco não estava bem em 2011, levou, chegou na final contra o Coritiba, campeão da Copa do Brasil. O Palmeiras não estava bem em 2012, tanto é que caiu para a segunda divisão. Foi levando, chegou na final da Copa do Brasil contra o Coritiba de novo, ganhou, porque tem mais camisa. Então, assim, o favorito para levar a Copa do Brasil desse ano, final contra 3 paranaenses, né? Coritiba 2 vezes, agora Atlético Paranaense, para mim é do Flamengo. Então, o Atlético Paranaense, para mim, foi um erro absurdo, o técnico ou a diretoria terem escalado o time reserva agora, e trocar uma vaga que você podia ter assegurado contra um rival direto, que era o Botafogo. Se você bate o Botafogo, você está quase garantido na Libertadores do ano que vem. E aqui na Copa do Brasil, só o campeão vai para a Libertadores. E eu acho que o Atlético Paranaense não vai ser. O vice não leva nada aqui, né? Leva nada. Queria mandar nem um abraço aparece para os meus amigos vascaínos. O vice não leva nada. Queria mandar meu primo Gustavo, que está me assistindo aí, eu tenho certeza. Ele vai me xingar depois no Facebook. A gente provoca também aqui, já viu que a gente dá uma provocação. A gente já provocou até futebol americano, né? Mas você não falou dos rebaixados, né? Ô, Herbert, quem para você vai para baixo? Fala aí. Rodrigo, acho que fica o Coritiba, o Vasco, Coritiba, Vasco, Ponte Preta e Náutico, acho que mantém mesmo. São esses aí. Eu acho que o Fluminense, até falei no programa que o Fluminense caía, né? Mas a gente viu que no jogo seguinte eles deram gás. Foi meio estranho, mas deram gás. Então acredito que fique no Coritiba, Vasco. Quer ver com quem o Fluminense vai jogar? Vamos ver também se a vida dele está fácil, né? Porque a do Vasco vai pegar o Cruzeiro, né? Que não deixou a peteca cair no último jogo. Né? O Fluminense vai pegar quem aqui? Vamos ver. Fluminense. Não estou achando o Fluminense aqui. O Fluminense saiu. Tá aqui. Vai pegar o Atlético Mineiro. Vai pegar o Atlético Mineiro. Né? E na última rodada o Fluminense pega. Vamos lá aqui. O Fluminense deu bem. O Atlético Mineiro está em ritmo de treino para o Mundial. O Vasco vai pegar o Atlético Paranaense na última, disputando ainda, que se não tiver perdido ainda. Ponte Preta e Náutico já foi. O Náutico matematicamente, a Ponte Preta praticamente, já foi também. Verdade. Vasco está muito difícil de salvar pela tabela que tem. Está muito difícil, muito difícil. E eu acho que o Vasco cai mesmo. Até você viu o último jogo do Fluminense? Nada. Fluminense e Bahia, os dois com a mesma pontuação até agora. Os dois disputando no talo. Se bem que aí vira empate, né? Daquele, Sambariló, vamos no banho, outro no banho. Mas assim, exatamente, pode acontecer isso. O Bahia eu acho que mais preocupa. O Coritiba eu acho que tem gás ainda para sair disso. Porque tem bola.
Quando o time não está jogando nada é uma coisa, que nem o Vasco não está jogando nada. Está numa descendente. O Coritiba tem bola, apesar do time estar na situação que está, o Coritiba tem bola. Então aí fica uma vaga, na minha opinião, Vasco, Ponte e Náutico caem. Agora fica uma vaga entre Coritiba, Bahia... Aposta aqui depois do programa, quem perder paga a pizza na semana que vem. Pizza na semana que vem. Fica entre Coritiba, Bahia e tem mais alguém perto aí, né? Coritiba, tem o Criciúma. Bahia, o Criciúma que está mais ou menos perto e a Portuguesa que não está 100% livre. Então, mas acho que o Coritiba... para uma minha vaga. Minha acho que aposta no Coritiba. Você tem 6 candidatos para 3 vagas aqui, viu? Leandro, nosso programa está terminando. Você tem alguma consideração aí, Heber? Saiu totalmente da nossa pauta. Joga fora a pauta. Até eu vou agradecer a Fernanda. aqui. A Fernanda me avisou que eu passei os 2 blocos do programa com o negócio do esporte de cabeça para baixo. Ela deu a bronca aqui na gente. A gente não teve pauta hoje. O que foi muito interessante, a gente sempre fala, né, que quanto mais o nosso convidado fala, é porque o programa é bom mesmo, né? A gente não tem que ficar puxando pauta. Eu só queria fazer a observação, que eu fiz algumas anotações com relação ao Cruzeiro, o planejamento do Cruzeiro, né? Alguns motivos que levaram o Cruzeiro a ser o campeão brasileiro. E eu puxei esses pontos aqui para a gente acabar discutindo. O programa foi tão bom que passou rápido, né? Mas assim, a preparação, você até comentou da preparação da equipe do Cruzeiro, porque eles foram para a Disney durante a Copa das Confederações, e eu acho que isso fez diferença, né? Que eles foram com os familiares, os atletas, acho que isso foi um diferencial realmente, ou enfim, saiu daquela rotina de treinamento. Eu acho que isso foi positivo também. Eu ia levantar essa bola aqui para a gente bater, mas o tempo está acabando, né? Vai ter que trazer o Leandro de novo aqui. O assunto tem, né? Com o mesmo valor que o Corinthians pagou no Pato, 40 milhões, eles montaram um grande elenco, né? A maior média de atletas casados, o Cruzeiro hoje é o time dos casados. É o time que tem mais atletas casados hoje. E isso é interessante também, porque não tem o que a gente sabe, né? No futebol, baladinha, o cara que chega de manhã para jogar, para treinar, enfim. A reestreia do Mineirão, que entrou naquilo que a gente falou de motivação, que achei interessante também. E os jogadores que precisavam mostrar trabalho, que até então eram os esquecidos, né? Que você tem o Dagoberto, o Borges, Júlio Batista, o William, conseguiu montar um time bem bacana aí para jogar o Brasileiro. E se manter esse time, eu tenho certeza que o Cruzeiro será campeão da Libertadores no ano que vem e Mundial também. Nós já estamos com o nosso tempo estourado aqui, Leandro. Eu queria agradecer muito a você pela presença. Vamos marcar depois, quem sabe, aí logo depois do final do campeonato, voltar para a gente brincar com as nossas coisas. Eu queria que você desse as suas últimas palavras, depois o Herbert também. Agradecendo ao nosso público. Eu que quero agradecer vocês pela oportunidade de estar falando para um outro público, né, diferente. Aproveitar aqui para deixar os meus contatos para quem quiser procurar. Tem o Facebook, Leandro Martins, você me acha no LinkedIn também. Tem um blog que eu escrevo sobre mídia e jornalismo, de modo geral, atualizo toda segunda. Toda quarta-feira eu coloco as fotos do programa lá da TV de terça. Joia. E quando o tempo me permite, sexta eu consigo colocar alguma coisinha, quando não permite, só na segunda e quarta mesmo, mas você pode acessar aí leandrojornalista.blogspot.com, leandrojornalista. Já até passou lá no nosso GC. Graças a Deus, quase 110 mil visitas alcançadas já. O blog nasceu em 2011. Para mim, que não sou conhecido, não sou famoso, não sou nada, é motivo de comemoração. E também dizer que, além aqui do esporte na rede que eu apresento no UpTV, estou na TV Câmara Guarulhos, então você pode também acompanhar lá pelo site da Câmara, é só digitar no Google lá o site da Câmara de Guarulhos que você acha fácil, e aí você clica lá na TV Câmara, tem os programas que a gente faz lá, né, voltados mais à política, e também tem a minha empresa individual, que é a LM Comunicação, na qual eu ofereço alguns serviços à parte, então curso de apresentação em TV, curso de apresentação para jornalismo esportivo, palestras sobre jornalismo esportivo, sobre mídia e comunicação de modo geral, mestre de cerimônias, enfim. Aí a pessoa pode me procurar também, tem página no Facebook, LM Comunicação. Oficial. A gente coloca lá no nosso Face todos os motes aí. Aí é só procurar, mas quero agradecer e dizer que se o programa passa rápido e a pauta foi boa, é porque, e você citou aí os jogadores do Cruzeiro quando foram passear com a família, acho que tem tudo a ver, quando a gente está feliz e faz o que gosta, flui, não tem jeito. Então eu amo muito o que eu faço, eu amo muito mídia e comunicação, queria ser jornalista desde que eu tinha 8 anos de idade e realizei esse sonho, hoje vivo disso, graças a Deus, é o sonho que sustenta a minha família, a minha casa, então gostando do que faço, não tem como a gente recusar convite de jeito nenhum e tocar a bola para frente. Obrigado pela oportunidade. Que isso, obrigado, Leandro. Herbert, seu tchau. Leandro, aí. muito obrigado. Rápido. Vou agradecer sua presença hoje aqui. A gente ficou muito feliz. Um cara que entende de futebol. Imagina, a gente precisa marcar outro programa aqui para a gente bater um papo sobre futebol. Quiser. Agradecer os amigos que acompanham a gente aí no negócio do esporte, ao pessoal da Sociedade Brasileira de Gestão e Marketing Esportivo. Acessar o nosso site lá, sbgme.com.br.
Tem também o meu Facebook, que é Siga Herbert Melo, né? Tem o Twitter, ADM_Herbert Melo, e meu site sai semana que vem, meu portal, que é herbertmelo.com.br, herbertmelo.com.br. Fiquem à vontade para mandar perguntas, enfim. A gente vai trabalhar com treinamentos, com palestra também. E é isso aí, agradecer mais uma vez e semana que vem tem mais negócios no esporte. É isso aí, galera. Já estouramos o nosso tempo, mas é sempre bom estar com vocês aqui. E na segunda que vem, às 20 horas, nos vemos ao vivo na TV ABCD. Se serve de consolo, eu sempre estouro o meu lá também, viu? Sempre serve, sempre acontece. Aquele abraço para vocês e até a próxima segunda.